Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Vamos iniciar aqui o capítulo 1. Capítulo 1 são as influências espirituais. Aí ela coloca aqui a questão 459 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é algo muito importante para nós sabermos. Kardec faz a pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, estamos sempre cercados de espíritos, bons ou maus. Depende daquilo que nós queremos. Mas vamos iniciar o capítulo. A assertiva dos espíritos Allan Kardec demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós, encarnados, agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Isto não nos deve causar admiração, pois, se analisarmos a questão sob o ponto de vista puramente terrestre, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. Isso é uma consequência da vida, né? Estamos sempre colocando as nossas verdades, entre aspas, né, para os outros. E os outros também estão sempre colocando as verdades deles para nós. E tentam, desta forma, nos influenciar, assim como nós influenciamos os outros. Mas vamos continuar. Quando acontece de não conseguirmos exercer influência sobre alguém do nosso convívio e que desejamos haja sob o nosso prisma pessoal, via de regra, tentamos, por todos os meios, convencê-lo com argumentos persuasivos de diferentes intensidades, a fim de lograrmos o nosso intento. Então, ou seja, estamos sempre tentando fazer com que o outro reflita sobre aquilo que nós colocamos, né? Mas hoje existe uma coisa que nós devemos considerar sempre, né? Que é o livre-arbítrio do outro. Uma coisa que os espíritos sempre nos ensinaram. Apesar de alguém ir numa direção que nós consideremos errada, nós devemos alertar, mas respeitar sempre aquilo que o outro pensa. Isso é respeitar o livre-arbítrio. Mas vamos continuar. Natural, portanto, ocorra o mesmo com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles os seres humanos desencarnados, não tendo mudado pelo sistema de transferência de um plano para o outro, apenas porque eles deixaram o invólucro carnal. Ou seja, a pessoa desencarna, a gente acha que virou santo. Não é bem assim. A sua maneira de pensar e as características da sua personalidade continuam da mesma maneira. Assim, vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que,
vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar, seja com bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em outras reencarnações, e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida que contraímos, né? Então, isso é uma coisa absolutamente normal. Todos temos obsessores em volta de nós. Basta olharmos para trás, nos idos tempos, de todos os tempos na realidade, né? Guerras, guerras de 100 anos, 30 anos, tem guerra para todo lado, né? E também, na época dos príncipes, duques, baronesas, reis, imaginem quantas coisas erradas não fizemos, né? E aí vai. Então, sempre nós teremos a quem nós inadvertidamente prejudicamos e que estão desencarnados e vêm nos cobrar essa dívida, né? Porque ainda se acham no direito disso, esquecem que existe a justiça de Deus e somente essa pode resolver o problema. Mas vamos continuar aqui. Por sua vez, os que estão no plano extrafísico também se acham passíveis das mesmas influenciações, partidas de mentes que lhe compartilham o modo de pensar ou de outras que se situam em planos superiores. E no caso de serem ainda de evolução mediana ou inferior, de desafetos, de seres que se buscam intensamente pelo pensamento, num colúmbio de vibrações e sentimentos incessantes. Então, ou seja, essas situações, elas podem se dar até no plano espiritual, né? Duas pessoas desencarnadas se procuram também pelas mesmas situações, ou por afinidades, ou às vezes por vingança. Esta permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher optar pela onda mental com que irá sintonizar. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não, mas de qualquer modo real e constante, né? Então eu vou ler mais uma vez aqui a questão 459 dos Livros dos Espíritos, para que a gente fixe direitinho esta situação sem nos enganarmos. Então Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, que fique bem claro para cada um de nós, né? Bom, terminando o capítulo 1, vamos iniciar o capítulo 2, porque também é bem curtinho. Vamos lá. As companhias espirituais, capítulo 2. Aí ela coloca aqui uma mensagem da Gênesis, do livro Gênesis, do capítulo 14, item 15. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico como um espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Ela vai explicar aqui direitinho, né? Mas vamos falar aqui com as minhas palavras. Ou seja, tudo que a gente imagina, nós criamos um envoltório no nosso perispírito, né? E isso fica como uma foto. Então,
Os espíritos podem perceber isso, porque nós aqui, com o corpo carnal, não temos essa percepção. Agora, eles, lá do outro lado, sem o corpo carnal, conseguem perceber, porque nós ainda aqui não temos a real dimensão daquilo que pensamos e não entendemos o quão importantes são os nossos pensamentos. Então, tudo que nós pensamos fica visível para o outro lado, quer coisas boas ou quer coisas ruins. Mas vamos às explicações da Sueli aqui. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos e que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Ou seja, se eu pensar coisas boas, eu vou estar ligado a espíritos com o mesmo teor de pensamento. Mas se eu pensar coisas difíceis ou inferiores, eu também vou estar ligado a esses espíritos difíceis e inferiores. Mas continuando, através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que espíritos se aproximam de nós. E não raro, passam a nos dirigir, comandando os nossos atos. Isto se dá imperceptivelmente. Afinizados conosco, querendo e pensando como nós, fácil se torna a identificação, ocorrendo, então, o que passamos a agir de comum acordo com eles, certos de que a sua é a nossa vontade, tal a reciprocidade de sintonia existente. Não entraremos na questão do livre-arbítrio, sobejamente conhecida dos espíritos. Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não as influenciações, que a decisão é sempre da nossa responsabilidade individual. O importante é meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis e quão fraco e vacilantes somos. O Espiritismo, levantando o véu dos mistérios, nos traz a explicação clara, demonstrando-nos a verdade e, através deste conhecimento, nos dá condições de vencer os erros e, sobretudo, de nos preservarmos de novas quedas. Fácil é, pois, aos espíritos nos dirigirem. Isto acontece com os homens em geral, sejam eles médiuns, ostensivos ou não. É que, como médiuns, todos somos sensíveis a essas aproximações e ninguém há de que esteja absolutamente livre de influenciações espirituais. Nós podemos ver, através disso que ela colocou, todos nós estamos sob influenciações. Vejam que, por exemplo, Divaldo Franco, quantas vezes ele já narrou situações em que os espíritos, apesar de todo o trabalho que ele faz, que ele fez, os espíritos estão sempre tentando derrubá-lo. Chico Xavier, quantas vezes também aconteceu a mesma coisa, né? Mas esses médiuns, por serem missionários, ficaram firmes nas suas atuações e esses espíritos acabaram desistindo da atuação. Agora, imagine nós, né, que não temos toda essa proteção que eles têm. Então, é aquela história, né? Orar e vigiar sempre. Mas continuando, escolher a nossa companhia espiritual é da nossa exclusiva responsabilidade.
somos livres para a opção. No passado, sabemos hoje, escolhemos o lado das sombras, trilhando caminhos tortuosos, tentadores e que nos pareciam belos. Optamos pelo gozo material, escolhendo a estrada do crime, onde nos chafurdamos em nossa loucura, enquanto fazíamos sofrer os seres que de nós se aproximavam. Muitos de nós ouvimos a palavra do Cristo e tivemos a sagrada ensacha de optar entre a luz e as sombras. Mas, aturdidos e ensandecidos, preferimos Mamon e César. Isso é para todos nós, né? Agora, felizmente hoje, com o estudo da doutrina espírita, estamos trilhando um caminho diferente. Não esqueçamos de que essa jornada terrena hoje, essa nossa encarnação, é uma encarnação difícil, mas redentora, não é? Porque estamos revendo tudo aquilo que fizemos de errado em outras vidas, não é? É por isso que temos situações muito conflitantes no nosso dia a dia. Casamentos desfeitos, filhos difíceis, parentes mais difíceis ainda. Por quê? Porque passamos por essas situações para que possamos aprender a não fazer mais isso. Mas vamos continuar. Após essa desastrosa decisão, que repercutiria em nosso mundo íntimo, em tragédias de dores acerbas e sofrimentos prolongados por séculos afora, fomos rolando quais eixos, levados pelo caudal de águas turbilhantes, tendo junto a nós aqueles que elegemos como companheiros de jornada, até que chegamos finalmente ao porto seguro do Consolador. Toda esta trajetória está magnificamente narrada por Joana de Ângeles no capítulo 24 do seu livro Após a Tempestade. E ela nos adverte de que já não há mais tempo a perder. Estes são momentos em que deveremos colimar realizações perenes, né? Ou seja, a transformação planetária está aí às nossas portas. Muitos de nós talvez não tenhamos outra oportunidade de reencarnação, não sabemos. Então, temos de trabalhar ao nosso favor, fazermos caridade, estudarmos a doutrina espírita, para conseguirmos uma posição melhor nessa transição planetária. Para tantos, resolvamos-nos, em definitivo, a reduzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele nos deixando conduzir até o termo da jornada. Eis a opção que o Espiritismo nos faculta agora. Escolha consciente, amadurecida, escolha feita por quem já sabe e conhece. Para isto mesmo, estamos muito mais responsáveis. Bem, assim nós terminamos também o capítulo 2 e na próxima semana vamos iniciar o capítulo 3. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado.